Lugares Comuns, com o psicanalista e criador do podcast A Loucura Nossa de Cada Dia, Guilherme Fati. Guilherme, a primeira pergunta que eu tenho para você, eu acho que é muito comum aqui no Alma Masculina a gente ouvir reclamações de mulheres, em especial, sobre essa maturidade tardia, essa infantilização das masculinidades, assim. Inclusive, a gente recebeu comentário de uma ouvinte, que é a Mônica Catelli. Ela pergunta por que os homens gostam tanto de sofá, mesmo vendo as mulheres pra lá e pra cá fazendo as coisas de casa. Já pensei ser fruto de gerações e gerações machistas, mas vendo meus sobrinhos e filho agora, penso que é alguma coisa genética dos homens. As mulheres têm que resolver, não tem quando der faço. Jesus, ela fala. E isso me remete muito a um assunto que eu até trouxe num podcast que eu fui convidado, que é a síndrome do Peter Pan, né? Que é essa reconhecida síndrome da psicologia a partir do livro Síndrome do Homem que Nunca Cresce, do Dr. Dan Keeley, de 1983. E aí eu te pergunto, por que essa incapacidade dos homens de amadurecer, tomar responsabilidade, essa infância eterna que muitos deles sustentam, existe e persista? É preciso que tenha uma codependência com outra pessoa, com o complexo de Wendy, assim. E eu queria saber também se isso que acontece nessa relação, se também tem uma relação estrita com as relações heteronormativas, ou se isso pode acontecer com qualquer tipo de relacionamento, independente da orientação sexual. Ótimo, ótimo. Porque essa pergunta, Paulo, ela pode ser dividida em vários temas ou tópicos. Eu começaria pelo final, porque no final você já começa, na tua pergunta, a dar um pouco da resposta, né? Infelizmente ou felizmente não é uma questão genética, é uma questão cultural. Para a psicanálise, pelo menos a psicanálise que eu trabalho, a vertente psicanalítica e a orientação que eu sigo, genética está mais ou menos fora de questão, tá? Então tem uma questão cultural e eu dividiria aí entre o par neurótico obsessivo e a mulher histérica, ou o contrário, um homem histérico e uma mulher neurótico obsessiva, né? Para começar a dar conta e desconstruir um pouco esses lugares, porque não necessariamente a imaturidade é uma coisa apenas do homem. Claro, isso foi sustentado porque a mulher assumiu muito mais responsabilidades, né? Por toda a questão estrutural, que a gente sabe muito bem, de acumular muitas tarefas. Isso existe, não está descartado, ainda existe. Embora a gente veja hoje o que era um pai na geração do meu pai, por exemplo, que tem 80 anos. Meu pai é da geração um pouco anterior à dos baby boomers, é a geração silent. Olha que Não interessante, conheço. silent. É uma geração curta, antes do baby boomers, mais ou menos entre 40 e 45. Silent porque eles pegaram pós-guerra, pais que viveram, quer dizer, o pai do meu pai pegou a depressão, o meu pai teve que abaixar a cabeça e trabalhar e não falar mais nada, e era isso, e a função do homem era aquela naquela época. Quer dizer, você colocar um pai hoje, o papel da paternidade, hoje mudou muito. O pai é completamente, muito mais próximo, existe troca afetiva, coisas que especificamente nessa geração eram poucas exceções, né? Acho que a gente deveria diversificar um pouco mais e desmontar um pouco mais o que é ser homem hoje. Eu não saberia te dizer nem o que é ser mulher, nem o que é ser homem. Não tenho essa resposta. A gente está desconstruindo o que é ser homem para poder construir alguma coisa. Isso já é um grande passo, porque essa ouvinte perguntou, é verdade, acontece ainda. Eu brinco às vezes no consultório, falo, nossa, mas você é mãe do seu marido. Você tem 2 filhos. Então quando ela fala, eu tenho um filho que me demanda muito, daí começa a falar do marido, eu falo, bom, você não tem um filho, você tem 2 filhos, e o teu filho de 40 anos, 50 anos, com quem você é casado, te dá mais trabalho. Mas isso acontece ao contrário também. Então, assim, não é só o homem que fica deitado no sofá. Eu acho que passividade, atividade, esse par sintomático entre histeria e neurose obsessiva, a gente não pode mais dividir por gênero. Dá só uma palhinha rápida do que seria um sintoma neurótico, obsessivo e um histérico. Por mais que
os estudos indiquem isso, que não há uma divisão de gênero e também não significa que isso só aconteça numa relação afetiva sexual. Pode ser entre mãe e filho, pode ser entre amigos, pode ser numa relação de Claro, trabalho, claro. daquela pessoa que deixa a demanda para o outro fazer porque ele dá Claro, conta. porque essa questão é sintomática, né? Então, o que é o sintoma? Como a gente existe no mundo e qual foi a maneira que a gente criou para lidar com as questões da vida. Nós neuróticos, né? Todos nós somos neuróticos, se não for psicótico, mas assim, a grande maioria neurótica. Então vai ser em todas as áreas da vida, não vai ser só com um filho, só com a mulher, só com o marido, só com o chefe, vai ser em todas as áreas, isso vai permear. Então, o que seria o histérico, eu vou inverter aqui para sair um pouco do padrão. O histérico e a neurótica obsessiva. A histeria e a neurose obsessiva. Os dois lidam muito mal com desejo. É uma maneira de se esquivar do próprio desejo. A gente cria neurose porque a gente tem medo, né? O desejo coloca algumas questões em destaque que muitas vezes a gente quer evitar. Desejar angustia, porque exige uma aposta que a gente não sabe direito se a gente vai conseguir sustentar. Os neuróticos, sejam histéricos ou neuróticos obsessivos, vão lidar com o desejo em estilos diferentes. O histérico é aquele que aponta o tempo todo a falta no outro. Ninguém é suficiente, todos são impotentes. A gente pode ver isso em mulheres ou homens, ou vamos colocar no termo queer. Implodir o binarismo. Vão implodir o binarismo, porque para a psicanálise, desde Lacan, fórmulas da sexuação, eu vou entrar nas fórmulas da sexuação aqui, não binário está dado desde 1970. Tá? Seminário 20. 50 anos no mínimo. Ele foi para a lógica e ele criou uma lógica. O Lacan cria uma lógica, subverte a lógica aristotélica formal e ele vai para o não binário desde sempre. É os psicanalistas que alguns leram muito mal, ou não leram, ou não pesquisaram. E tem a parte do próprio Lacan, porque ao mesmo tempo que ele fala sobre o não binário, ele fala sobre o lado não todo fálico, ao mesmo tempo que ele faz isso nas fórmulas da sexuação, ele faz na minha leitura, uma grande cagada, porque ele divide o lado todo fálico e o lado não todo fálico. Ele faz isso justamente para fugir do binarismo formal da lógica aristotélica, onde está estruturada a nossa linguagem. Ele vai para a lógica paraconsistente, tenta sair do binarismo e, ao mesmo tempo, ele vai lá e nomeia como lado homem e lado mulher. O lado, cai no binarismo. Ele cai no binarismo. Então, assim, ao mesmo tempo que eu acho uma cagada, tem um outro lado que é o seguinte: ele poderia não ter nomeado dessa maneira. Tem um pouco do sintoma dele aí, gente, mas ele deixou a orientação dele para a gente avançar. Querer que o homem resolva o que a gente não resolveu 50 anos depois ainda. Então, devagar, né? Eu acho que ele deixa, se tem a riqueza da orientação lacaniana, é uma lógica que ele extrai a partir do ensino freudiano, aonde o não binário está dado, quando ele coloca o lado não todo fálico, subvertendo os quantificadores aristotélicos, as universais e as particulares. Então ele subverte um pouquinho, ele muda a barra da negação dos quantificadores aristotélicos. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: ele cria o lado que é não todo referido ao falo. Então ele já desmonta essa estrutura de saída, gente. E aí, nesse caso, dessa relação entre síndrome de Peter Pan e complexo de Wendy, essa Wendy, tudo é sacrifício, tudo é doação, tudo é estar para o outro. Isso independe, resumindo o que a gente chegou até aqui, independe de homem e mulher, pode estar numa relação homoafetiva, pode estar numa relação entre amigos, mas necessariamente é uma relação de complementaridade. Para que esse Peter Pan cresça, precisa de uma Wendy dar um basta ou dar um limite. Para que essa Wendy saia desse papel, ou que esse Peter Pan saia do papel, precisa não ter uma relação, independente que seja, para que essa relação neurótica aí não se estabeleça. Perfeito.
ou justamente para que ela se estabeleça. Porque se eles não sabem sobre o enganche sintomático, é um problema. Porque Enganche sintomático, o que seria? A que aponta sempre o problema, ou o que aponta sempre a impotência do outro, que seria a histeria, uma base da histeria. Olha, você é insuficiente, você não é homem suficiente. O problema é o outro. O problema é o outro. Uma das questões da histeria é essa, né? Porque você aponta a impotência no outro, mas nunca em si mesmo. E o neurótico obsessivo é aquele que tenta resolver o impossível. Resolver é grande verbo do obsessivo. Resolver ou salvar. 2 verbos problemáticos, né? Resolver o impossível que o outro te apresenta, né? Para parar de desejar. O ideal do neurótico obsessivo é que o outro não deseje nada dele, porque o neurótico obsessivo transforma desejo em demanda. Então ele quer parar de ser demandado. Vamos colocar aqui um neurótico obsessivo homem e uma mulher histérica. Ou 2 mulheres, vamos colocar uma histérica e uma neurótica obsessiva, um casal sintomático que se enganchou exatamente aí. Aonde uma aponta a impotência, a outra tenta resolver e salvar. Perfeito. É o que eu chamo de tempestade perfeita. Enganche sintomático. Tá bem enganchado. Vai deu se certo, sustentar. deu match. Deu match ou deu merda. Que é a mesma coisa nesse caso, né? Agora, não tem problema, desde que você saiba mais ou menos qual é a sua posição aí. Deixa de ser repetição. Aí passa a ser decisão. Aí é que tá o ponto. Porque mesmo antes de toda a revolução do movimento feminista, dos movimentos LGBTQIA+, do movimento negro, a gente ainda vê discursos que colocam a mulher como uma Wendy vitimizada de um homem com essa síndrome de Peter Pan. Né? A Mônica trouxe isso, voltando à pergunta aqui. Eu tenho filhos que reproduzem meu pai, meu marido. Que dica que você dá para romper com isso? Quem tem um Peter Pan, ou uma Peter Pan, ou um Peter Pan, não sei como é que fala isso, não binário, a tiracolo. Ela coloca como uma questão genética. Ela brinca com isso, né? Ela brinca, mas tá ali no discurso dela, né? Meu ouvido aqui pegou essa parte. Colocar como uma questão genética é uma excelente maneira de se desimplicar. Bom, se é uma questão genética, eu não posso fazer nada. Tem um fatalismo junto com um dado essencialista de que o homem é assim. Olha, é uma questão genética, então eu sustento, e pode ser um grande álibi para ela sustentar a própria posição. Ela tem um ganho aí, gente, esse é o problema. O campo do gozo para a psicanálise é aquele lugar onde existe sofrimento, mas existe ganho também. Em sustentar o reconhecimento, em ser essa mulher, talvez. Eu não tenho ela em análise, eu não posso fazer uma psicanálise selvagem aqui sem escutá-la. Não me autorizo a isso, mas aqui, colocar como uma questão genética eu já escuto como um discurso de alguém que não está implicado. E tudo bem, porque quando eu fui procurar minha análise, eu demorei 1 ano para me implicar naquilo que eu me queixava do outro. Então, não é um processo tão óbvio, tão simples, tão rápido. Olha, gente, eu não recomendo muito psicanálise, não dá trabalho. Eu recomendo, gente, dá trabalho, mas é bom, viu? Dá trabalho, não é fácil, mas tem ganho. Alguém só sustenta essa posição porque tem ganho. Não, eu lembrei de um padre amigo da minha família que ele falava o seguinte: você tem uma ferida. No mínimo 2 saídas você tem para lidar com ela. Ou você coloca um band-aid e ela vai estar lá, ou você raspa até o osso, deixa o sangue novo vir para que ela realmente cicatrize e cure, né? E o que é cura para a psicanálise é nesse sentido de que acho que talvez a metáfora da cicatriz seja interessante, porque vai ficar uma cicatriz, vai ficar uma marca e essa marca é sua. Faça bom uso dela, porque a gente vai chegar numa marca que de alguma maneira é irredutível. A psicanálise não é uma adaptação, você não vai se adaptar a algo, né? Que uma mulher ou um homem que se coloca na posição de obter reconhecimento e ganho ao se sacrificar pelo marido, que isso possa ser uma escolha, não um imperativo, se esse for o caso, porque daí você começa a ter pelo menos algum ganho aí. Então, casal de neuróticos normalmente se sustenta aí
nesse enganche sintomático, para a histérica ou para o histérico, nada é suficiente. Ela se exime ou ele se esquiva do desejo pela via da impotência do outro. O neurótico obsessivo se esquiva do desejo pela via da impossibilidade, do impossível. Olha, ele eleva o desejo, ele idealiza ao extremo da impossibilidade e fala, bom, já que é impossível, eu posso abandonar isso daqui. É um belo álibi. E a gente usa tantos álibis, né? O dinheiro pode ser... A falta de tempo. É falta de tempo. Os filhos é um belíssimo álibi. O governo, mas governo hoje em dia talvez não seja mais álibi. Acho que o governo fato. É fato, não virou tem, concreto, né? É concreto. Eu acho que tem uma metáfora, uma frase que eu escuto muito que é, mas ele é assim. E aí permanecemos, né? É possível se queixar sobre isso durante uma vida. É o que a grande maioria faz, né? Não é todo mundo que está disposto a se questionar, mudar de posição, dá trabalho, é angustiante, não tem garantia. Mas eu posso dizer só da minha experiência como analisando, né? Que me ajudou muito. Para mim foi possível sair de uma posição que durante muito tempo eu achei que não houvesse saída. Eu achei não, eu tinha certeza absoluta. Era de uma consistência muito grande do meu imaginário. Meu psicanalista teve muita paciência, saber esperar. Né? E falando sobre os álibis, né? Quer dizer, o casamento talvez seja um grande álibi. Né? Eu não dei a volta ao mundo de veleiro porque eu sou casado, minha mulher não deixa, ela não gosta do mar, né? Quer dizer, eu não estou disposto a... Eu não me implico, eu não quero aprender a velejar, dar trabalho, eu não quero comprar um barco à vela, investir. Eu tenho medo do mar, mas eu falo que é a minha mulher que tem. Você percebe? E aí o casamento é uma maravilha para você colocar toda a sua covardia no outro. Eu já dei alguns álibis aqui, são muito singulares e nem sempre a gente isola um ou outro, né? É um conjunto de circunstâncias, mas existe escolha. Eu preciso acreditar que existe escolha, porque se eu não acredito que existe escolha, como que eu posso tomar alguém em análise? Tomarem alguém em análise achando que a escolha é impossível, que não existe saída... É um fatalismo... absoluto, né? Quer dizer, e aí vem o Viktor Frankl, se a gente quiser elevar ao extremo do horror, vem o Viktor Frankl, que é um psicanalista que viveu na época do Freud, mais ou menos, só que o Freud saiu exilado de Londres, com Marie Bonaparte o ajudando a sair de Viena, e o Viktor Frankl foi capturado, era um judeu também, psicanalista, e foi para Auschwitz. E a partir da experiência dele em Auschwitz, ele constrói a logoterapia, ele constrói uma vertente da psicanálise, vamos dizer assim, com uma crítica dura ao Freud, em alguns momentos, que eu gosto bastante dessa crítica dele. E ele coloca que no maior horror possível que alguém que viveu e sobreviveu a um campo de concentração, ele faz um estudo porque alguns se suicidavam, outros conseguiram permanecer vivos. Claro, nem sempre alguns foram assassinados, mas dos que sobreviveram, porque alguns se mataram e outros não. Ele vai falando sobre o propósito, sobre sentido, e fala que no maior horror possível as pessoas, os colegas de campo de concentração, tinham comportamentos e saídas muito diversas. Tinha escolha, ainda que a escolha fosse morrer e não entregar alguém, um colega. Ele tem uma construção onde ele vai falando sobre que existe algum fio de escolha e de decisão no maior terror possível. Acho que essa é uma das mensagens importantes que ele deixa.